Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Sexta-feira 13. Não é dia de azar. É dia de cobrança. As pessoas confundem as coisas. Acham que é sobre gato preto ou não passar debaixo de escada. Mal sabem elas que o calendário é só uma grade. E em certos dias, as barras dessa grade se afastam o suficiente para eles passarem a mão. Meu nome é Elias. Trabalho como vigia noturno terceirizado no Centro Velho de São Paulo. O prédio é um daqueles gigantes arte deco dos anos 40, o edifício Alvorada, que hoje está meio abandonado, com apenas 3 andares ocupados por escritórios de advocacia e o resto servindo de arquivo morto. Era uma sexta-feira, 13 de fevereiro. O turno começou normal. O cheiro de cera velha e poeira é o perfume natural do lugar. O silêncio da noite no centro é enganoso. Você ouve os ônibus na avenida lá fora, mas dentro das paredes grossas de concreto, o silêncio tem peso. Ele pressiona seus ouvidos. Às 020, eu estava na guarita do térreo, tomando café de garrafa térmica e ouvindo rádio baixinho. Foi quando o elevador social, o de grade pantográfica, antigo, que vive quebrado, começou a funcionar. Vi no painel de luzes acima da porta. O indicador de andar saiu do térreo, e começou a subir. 1, 2, 3. Ele parou no 13º andar. O problema é, o prédio só tem 12 andares oficiais. O 13º é a casa de máquinas e o acesso ao telhado. A porta de lá fica trancada com cadeado grosso. Ninguém sobe lá sem a chave que está no meu cinto. Peguei o cacetete e a lanterna. QRA Central, aqui é o Elias. Movimentação não autorizada no elevador social. Vou verificar. Falei no rádio. Ninguém respondeu. Apenas estática. Chamei o elevador de serviço. Subi. O elevador parou no 12º. O motor desligou com um tranco. Tive que subir o último lance de escada a pé. A cada degrau, a temperatura caía. Não era frio de ar-condicionado. Era frio de geladeira aberta, aquele ar parado e úmido. Cheguei na porta de ferro do 13º andar. O cadeado estava no chão. Não estava arrombado, estava aberto. E a chave, que deveria estar no meu cinto, não estava lá. Passei a mão na cintura. O molho de chaves tinha sumido. Empurrei a porta de ferro. Ela rangeu alto, ecoando na escadaria de concreto. Nhêêêêc! Iluminei o corredor da casa de máquinas. O lugar era enorme, cheio de tubulações enferrujadas e caldeiras antigas desativadas que pareciam esqueletos de metal. No fundo do corredor, vi uma luz. Alguém tinha acendido velas. Andei devagar, tentando não fazer barulho com o coturno. O cheiro era insuportável. Enxofre misturado com cobre, sangue. Cheguei perto. No centro da sala havia uma mesa velha de madeira. Sentado na mesa, de costas para mim, havia um homem. Ele vestia o uniforme da minha empresa, o uniforme de vigia. "Ei, quem tá aí? Parado!" Gritei, apontando a lanterna na cara dele. O homem se virou devagar. O cacetete caiu da minha mão. O homem era eu. Era o meu rosto, o meu cabelo grisalho, a minha cicatriz no queixo, mas os olhos dele não tinham branco nem íris. Eram 2 buracos costurados com linha preta grossa. As pálpebras estavam seladas com pontos cirúrgicos rústicos, vazando um líquido escuro que escorria pelas bochechas como lágrimas de piche. O outro eu sorriu. Os dentes eram pontiagudos, lixados. "Você demorou, Elias. O turno já vai virar." A voz dele era a minha, mas distorcida, como se viesse de dentro de um rádio velho. Ele levantou a mão. Ele segurava uma tesoura de jardinagem enferrujada. E na outra mão, ele segurava um fio prateado, fino, que brilhava na luz da lanterna. Olhei para o meu próprio peito. O fio saía de mim.
Ele atravessava minha camisa, entrava na minha pele, direto no coração, e se esticava até a mão dele, a 5 metros de distância. O que é isso? Gaguejei, recuando. Senti uma pontada aguda no peito, como se alguém puxasse uma linha de pesca presa no meu ventrículo. Sexta-feira 13. É dia de balanço, Elias. Dia de cortar os excessos. Ele disse abrindo a tesoura. Clac, clac. Eu me virei e corri. A dor no peito era alucinante. A cada passo, parecia que meu coração ia ser arrancado pela boca. O fio esticava, mas não quebrava. Desci as escadas pulando os degraus, tropeçando. Atrás de mim, ouvi a porta de ferro bater. E passos, mas não eram passos de bota. Eram passos de cascos, toc, 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 toc. O som ecoava na caixa de escada, chegando cada vez mais perto. Cheguei no térreo. A guarita parecia estar a quilômetros de distância. Tentei abrir a porta de vidro da portaria, trancada. Olhei para trás. No topo da escadaria, na escuridão, eu vi a silhueta. Não era mais eu. Era uma sombra alta, magra, com membros longos demais, descendo a parede como uma aranha, e a tesoura brilhava na mão dela. Não adianta correr, Elias. O fio já está medido. A voz sussurrou no meu ouvido, mesmo a criatura estando longe. Soquei o vidro. O alarme disparou. A coisa saltou do corrimão da escada em minha direção. Fechei os olhos e esperei o corte. Ouvi o som da tesoura se fechando, NAC. E então, silêncio. Abri os olhos. Eu estava na guarita, sentado na cadeira. O café na minha caneca ainda estava quente, saindo fumaça. O rádio tocava uma música sertaneja. Olhei o relógio, 0205. Foi um pesadelo, pensei. Cochilei, ri de nervoso. Passei a mão no rosto, suando frio. Levantei para pegar água. Senti uma dorzinha chata no peito. Abri a camisa do uniforme para olhar. Não havia sangue, mas bem em cima do meu coração havia uma marca. Uma cicatriz branca, fina, perfeitamente reta. E logo abaixo dela, a pele estava costurada. Havia um único ponto de linha preta grossa, saindo de dentro da minha pele, cortado rente. Fui checar o livro de ocorrências para me acalmar. A última anotação não era minha. Estava escrita com uma letra trêmula com tinta vermelha de caneta estourada. Ocorrência, Elias, dívida prorrogada. Próximo vencimento, sexta-feira, 13 de março. Isso foi em fevereiro. Hoje é sexta-feira, dia 13. Estou em casa, trancado no banheiro, olhando para o espelho. A cicatriz no meu peito começou a coçar e sangrar faz 1 hora. E eu acabei de ouvir o elevador do meu prédio, que nunca para no meu andar de madrugada, abrir a porta no corredor. Ouço passos de cascos no piso de madeira da sala. Eles não esquecem a data. Se você ouvir um som de tesoura hoje à noite, não olhe para trás. Apenas reze para o seu fio ser longo o suficiente para durar até amanhã. Meu nome é Márcio e eu moro em Praia Grande, uma cidade litorânea aqui no Brasil, onde o mar é bonito durante o dia, mas à noite, com o vento uivando entre os prédios, tudo parece um pouco mais sombrio. Eu nunca fui supersticioso. Sexta-feira 13? Para mim, era só mais um dia no calendário, uma desculpa para piadas bobas no trabalho ou para assistir a um filme de terror na Netflix. Mas isso mudou para sempre na sexta-feira 13 de fevereiro de 2026. Eu vivi algo que não consigo explicar, algo que me faz tremer só de lembrar. Vou contar tudo, do jeito que aconteceu, porque talvez falar sobre isso me ajude a não enlouquecer. Ou talvez não. Era uma noite chuvosa, daquelas que transformam as ruas em rios lamacentos. Eu tinha acabado de voltar do trabalho. Sou vendedor em uma loja de eletrônicos no centro. E estava exausto. Meu apartamento é antigo, daqueles prédios dos anos 70, com paredes grossas e um cheiro permanente de umidade do mar. Moro sozinho desde que me separei da minha ex, há uns 2 anos. Naquela noite,
Cheguei por volta das 19 horas, joguei as chaves na mesa da cozinha e me joguei no sofá com uma cerveja gelada. A TV estava ligada no noticiário, falando sobre uma tempestade se aproximando, mas eu mal prestava atenção. Meu celular vibrou com uma mensagem de um amigo. Cuidado hoje, hein? Sexta 13, dia de azar. Eu ri e respondi com um emoji de fantasma sem imaginar o que viria. O primeiro sinal de que algo estava errado veio por volta das 21 horas. Eu estava cozinhando um macarrão instantâneo quando ouvi um rangido no corredor. Meu prédio é velho, então rangidos são comuns. Madeira expandindo com a umidade, sabe? Mas esse era diferente. Era como se alguém estivesse arrastando os pés devagar, deliberadamente, como se quisesse ser ouvido. Parei, faca na mão, e gritei. Ei, quem tá aí? Silêncio. Atribui à imaginação e continuei. Mas então veio o segundo som. Um sussurro. Baixo, gutural, como se alguém estivesse murmurando atrás da porta do banheiro. Meu coração acelerou. Eu me aproximei devagar, a chuva batendo forte na janela, e abri a porta. Nada. Só o espelho embaçado pela umidade e o chuveiro pingando. Deve ser o vento, pensei. Mas uma parte de mim já sentia um frio na espinha. Decidi tomar um banho para relaxar. Liguei o chuveiro quente e o vapor encheu o banheiro. Foi aí que vi pela primeira vez. No espelho embaçado, uma mão surgiu do nada. Não a minha, mas uma mão esquelética, com unhas longas e sujas, traçando letras devagar. Voltei, era o que dizia. Meu estômago revirou, eu pisquei e a mensagem sumiu, como se nunca tivesse existido. Saí do banheiro correndo, enrolado na toalha, e tranquei a porta do quarto. Alucinação, eu disse para mim mesmo, cansaço do dia. Mas eu sabia que não era. Meu apartamento sempre teve histórias. O vizinho de cima uma vez mencionou que o prédio era construído sobre um antigo cemitério indígena, mas eu nunca levei a sério, até aquela noite. Por volta da meia-noite, a eletricidade piscou. A tempestade estava no auge, raios iluminando o céu como flashes de câmera. Eu estava na cama tentando dormir quando ouvi batidas na porta da frente. 3 batidas lentas, pausadas. Quem é? Gritei do quarto. Nenhuma resposta. Mais 3 batidas. Meu pulso disparou. Peguei o celular. Sem sinal, a rede estava instável por causa da chuva. Levantei devagar, peguei uma vassoura como arma improvisada e me aproximei da porta. Olhei pelo olho mágico, nada, só o corredor escuro e vazio. Mas quando abri uma fresta, um vento gelado invadiu, carregando um cheiro podre, como carne estragada misturada com terra úmida. Fechei rápido e corri de volta para o quarto. Foi quando as coisas pioraram de verdade. Deitei na cama, coração martelando, e fechei os olhos. Mas então senti uma presença. Algo pesado se sentou na beira da cama, afundando o colchão. Eu congelei, suor frio escorrendo pelas costas. Abri os olhos devagar e vi ele. Uma figura encapuzada, de costas para mim, sentada ali. A pele exposta nas mãos era cinzenta, rachada, como couro seco. Ele virou a cabeça devagar e eu vi o rosto, ou o que restava dele. Olhos vazios, como poços negros, dentes amarelos expostos em um sorriso sem lábios. Sexta-feira 13. Sussurrou com uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, rouca e antiga. O dia em que eu morri e renasci. Eu gritei e me joguei para trás, batendo a cabeça na cabeceira. A figura se dissolveu em fumaça, mas o quarto inteiro mudou. As paredes começaram a sangrar, gotas vermelhas escorrendo devagar, formando poças no chão. Ouvi risadas distantes, como crianças brincando, mas distorcidas, malignas. Meu celular, que estava na mesinha, ligou sozinho e mostrou uma data antiga. 13 de fevereiro de 1893. Uma sexta-feira 13. Eu pesquisei no pânico. Sim, era real. E então, visões invadiram minha mente. Um homem, um assassino fugitivo escondido no que um dia seria meu prédio.
Ele matou uma família inteira naquela data, ritualmente invocando algo sombrio para escapar da morte. Mas o ritual deu errado. Ele foi amaldiçoado a voltar toda sexta-feira 13, buscando uma nova vítima para libertar sua alma. A noite toda foi um inferno. Ele reaparecia em cantos escuros, sussurrando segredos horríveis, como ele cortou as gargantas da família, como bebeu o sangue para o ritual. Eu via flashes, corpos mutilados no chão, símbolos desenhados com sangue nas paredes. Tentei fugir, mas a porta da frente estava trancada por dentro e as chaves sumiram. O relógio parou nas 3:13 da manhã, a hora do diabo, como dizem. Senti garras frias roçando minha pele, arranhando levemente, deixando marcas vermelhas que ainda tenho até hoje. Chorei, rezei, implorei para que acabasse. Amanheceu por volta das 6 e com a luz do sol filtrando pelas cortinas, tudo parou. A figura sumiu, as paredes voltaram ao normal, o cheiro dissipou. Encontrei as chaves no chão, como se nunca tivessem sumido. Saí correndo do apartamento, fui para a praia, sentei na areia e chorei como uma criança. Voltei só no dia seguinte e tudo parecia normal, mas eu sei que não foi alucinação. As marcas nos meus braços ainda coçam à noite, e toda vez que chega uma sexta-feira 13, eu sinto aquele vento gelado, mesmo com as janelas fechadas. Se você está lendo isso, tome cuidado. Superstições existem por um motivo. E se você mora em um lugar antigo como o meu, em Praia Grande ou qualquer outro, preste atenção nos rangidos. Pode não ser só o vento, pode ser ele voltando para terminar o que começou. Eu sobrevivi daquela vez, mas e da próxima? Olhe para o canto da sua tela agora. Confira a data. Sexta-feira, 13 de fevereiro. Para a maioria, é só uma superstição boba ou motivo para ver filmes de terror antigos. Para mim, Marcos, morador do apartamento 704 de um prédio antigo em São Caetano do Sul, essa data se tornou o meu fim. Estou digitando isso no bloco de notas do celular, com 4% de bateria, trancado dentro do meu guarda-roupa. Se você está lendo isso, é porque eles encontraram o celular depois que... Enfim. Tudo começou às 18h, quando cheguei do trabalho. O céu estava daquele jeito clássico de tempestade de verão, preto, pesado, parecendo que ia desabar o mundo. O prédio onde moro, o edifício das acácias, é silencioso. Meus vizinhos são idosos. O apartamento de cima, o 804, está vazio há 6 meses, desde que o Sr. Almeida faleceu de infarto. Às 20h, a chuva começou. Uma chuva grossa, batendo na janela de alumínio como se fosse cascalho. Eu estava na sala vendo TV quando ouvi o primeiro som. Veio do teto, do apartamento 804. Toque. Toque, toque. Eram passos, mas não eram passos macios de alguém de meia ou chinelo. Eram passos secos, duros, como se alguém estivesse andando de salto alto, ou cascos, no piso de madeira. Aumentei o volume da TV. Deve ser a imobiliária mostrando o AP, pensei. Mas quem mostra apartamento sexta-feira à noite no meio de um dilúvio? O barulho parou. Fui para a cozinha fazer um sanduíche. Quando abri a geladeira, a luz da cozinha piscou. 1, 2, 3 vezes e apagou. Fiquei no escuro, iluminado apenas pela luz fria de dentro da geladeira. E foi aí que senti um sopro gelado na minha nuca. Minha cozinha não tem janela. A porta da área de serviço estava fechada. Não havia corrente de ar, mas o sopro estava lá, com cheiro de terra úmida e velas queimadas. Fechei a porta da geladeira rápido. A luz da cozinha voltou, mas estava fraca, amarelada, zumbindo baixo. Voltei para a sala. O relógio digital do decoder da TV estava piscando, mas ele não marcava 20h15. Ele marcava 13h13. Pisquei e olhei de novo. Voltou ao normal. Cansaço, pensei. Tô trabalhando demais. O interfone tocou. Aquele barulho estridente, bezerce, que ecoa no apartamento vazio. Fui atender. Pois não. Silêncio. Apenas estática. Alô?
Portaria? Uma voz respondeu. Mas não era o seu João, o porteiro da noite. Era uma voz sussurrada, líquida, como se a pessoa estivesse com a boca cheia de água. Entrega para o 704. Está subindo. Eu não pedi nada. O portão está quebrado. O senhor não pode deixar subir sem autorização. Já subiu. O elevador chega em 13 segundos. O interfone ficou mudo. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava deserto. A luz do sensor de presença estava apagada. Ouvi o zumbido do elevador chegando no andar. Vum! Clac! A porta do elevador se abriu. A luz do corredor acendeu. Não havia ninguém. O elevador estava vazio, exceto por uma caixa. Uma caixa de sapatos velha, preta, molhada, bem no meio do elevador. Eu não devia ter aberto a porta. Eu sei disso agora. Mas a curiosidade humana é uma maldição. Abri a porta, fui até o elevador e peguei a caixa. Estava gelada. Levei para dentro e coloquei na mesa. Abri a tampa. Dentro não havia sapatos. Havia um gato preto, morto, mas ele não estava simplesmente morto, ele estava costurado. A boca do animal estava costurada com linha vermelha, e na barriga dele, aberta, não havia órgãos. Havia um papel enrolado, manchado de sangue seco. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a caixa cair. O gato rolou pelo tapete da sala. Peguei o papel. Era uma folha de calendário antigo, de 1926, exatamente 100 anos atrás. A data, sexta-feira, 13 de fevereiro, estava circulada. E escrito à mão, com uma letra elegante e antiga, dizia: "O contrato vence hoje, Marcos. Seu bisavô não pagou, seu avô não pagou, seu pai fugiu, a dívida é sua." O sangue gelou nas minhas veias. Meu bisavô. A história da família dizia que ele enriqueceu do dia para a noite em 1926, mas morreu louco, gritando que o homem do chapéu viria buscar o pagamento. As luzes do apartamento estouraram, todas de uma vez. Pá! 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 Fiquei na escuridão total, e o barulho no andar de cima voltou. Mas agora não eram passos contidos, era correria. Toque, 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 como se uma manada estivesse correndo de um lado para o outro no 804. E então, silêncio. Ouvi o som da janela da sala se abrindo. A janela de alumínio correu no trilho. Shhh! Eu moro no 7º andar. Não tem varanda. Não tem como alguém entrar pela janela. Apontei a lanterna do celular para a sala. Uma figura estava entrando. Era alto, magro demais. Os membros eram alongados, com articulações extras. Vestia um terno risca de giz antigo, dos anos 20, encharcado pela chuva. Ele não tinha rosto. Onde devia haver a face, havia apenas um espelho oval, antigo, emoldurado na própria carne, e no reflexo do espelho, eu vi a minha própria morte. Eu vi o meu corpo pendurado no lustre da sala, balançando. A criatura colocou um pé dentro da sala. O pé era um casco de bode, polido e negro. Juros compostos, Marcos. A voz não vinha dele, vinha de dentro da minha cabeça. 100 anos de juros. Corri para o quarto e me tranquei. Empurrei a cômoda contra a porta. Mas eles não precisam de portas. A madeira da porta do quarto está começando a apodrecer agora. Estou vendo o mofo preto se espalhar pela pintura branca, formando um rosto que grita. O cheiro de enxofre está insuportável. Eles estão aqui. E o pior não é morrer. O pior é que hoje é sexta-feira 13, e a regra diz que quem morre hoje para pagar dívida de sangue vira o cobrador do próximo século. A porta caiu. Ele está me olhando com aquele rosto de espelho. Não confie no calendário. Não confie na sorte. Quando der meia-noite, reze para não dever nada a ninguém. Adeus. Meu nome é Wagner e eu ainda estou tremendo enquanto digito isso no meu celular, aqui na delegacia de Praia Grande, esperando para dar meu depoimento oficial. São quase 6 da manhã agora, 13 de fevereiro de 2026. Uma sexta-feira 13 que eu jamais vou esquecer.
Eu nunca acreditei em superstições. Achava que era bobagem de gente impressionável. Mas o que aconteceu comigo nas últimas horas foi real, palpável, e me deixou com um medo que eu não sabia que existia. Vou contar tudo, do começo, como se eu estivesse revivendo, porque talvez colocar no papel me ajude a processar. Ou talvez não. Mas se você está lendo, preste atenção. O azar pode bater na sua porta quando menos espera. Tudo começou ontem à noite por volta das 19 horas. Eu tinha saído do trabalho cedo, sou vendedor numa loja de eletrônicos no centro da cidade, porque a previsão do tempo avisava uma tempestade forte chegando do mar. Praia Grande é assim. O litoral traz beleza, mas também essas chuvas torrenciais que transformam as ruas em rios. Meu apartamento é num prédio antigo na Avenida Presidente Kennedy, daqueles com vista para o mar, mas barulhento por causa do trânsito. Moro sozinho desde a separação, e ontem eu planejava uma noite tranquila, pizza delivery, uma série na TV e cama cedo. Meu amigo mandou uma mensagem brincando. Cuidado com a sexta 13, Wagner. Não saia de casa. Eu ri e respondi. Azar é para quem acredita. Mal sabia eu. Pedi a pizza às 20 horas e o entregador chegou por volta das 20h30. Chovia fino ainda, mas o vento já uivava lá fora. Paguei, fechei a porta e me sentei no sofá com a caixa quente no colo. Liguei a TV no jornal local que falava de acidentes na estrada por causa da chuva. Um carro capotado na rodovia, outro atolado na areia da praia. Mastiguei devagar, sentindo o cheiro de queijo derretido misturado com o sal do ar marítimo que sempre infiltra pelas janelas. Foi aí que ouvi o primeiro barulho estranho. Um arranhar na porta da frente, como unhas raspando madeira. Meu prédio tem gatos vadios no corredor às vezes, então ignorei. Mas o som persistiu, ritmado, como se alguém estivesse testando a maçaneta. Meu coração deu um salto. Levantei devagar, pizza esquecida na mesa, e me aproximei da porta. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava escuro, a lâmpada piscando por causa da chuva, mas vazio. Quem é? Gritei, voz um pouco trêmula. Silêncio. Voltei para o sofá, mas agora o desconforto estava lá, como um formigamento na nuca. Liguei para o porteiro. O prédio tem um, mas ele não atendeu. Deve ser o vento, pensei. Mas peguei meu celular e ativei a câmera de segurança que instalei no app. Uma daquelas baratas que filma o corredor. Nada. Só sombras dançando com o vento. Por volta das 22 horas, a tempestade piorou. Raios iluminavam o céu e o trovão ecoava como explosões. Eu estava no quarto, tentando dormir, quando ouvi passos no corredor. Pesados, deliberados, como botas molhadas pisando no chão de cerâmica. Meu apartamento é no 3º andar e o prédio é pequeno, só 4 unidades por piso. Levantei, suando apesar do ar-condicionado, e peguei uma faca da cozinha como precaução. Ei, vizinho, tá tudo bem aí? Gritei pela porta. Nada. Mas então a maçaneta girou devagar, como se alguém estivesse testando se estava trancada. Meu sangue gelou. Tranquei a corrente extra e corri para o quarto, ligando para a polícia. Alguém tentando entrar no meu apartamento. Sussurrei para a atendente. Ela disse que mandaria uma viatura, mas com a chuva demoraria. Os minutos seguintes foram um inferno. Ouvi sussurros do outro lado da porta, baixos e ininteligíveis, como se fossem em outra língua misturados com risadas abafadas. Meu cérebro gritava intrusos, talvez ladrões aproveitando a tempestade para invadir prédios. Eu me escondi no banheiro, porta trancada, faca na mão, o celular no viva-voz com a polícia. Fique calmo, senhor. A viatura está a caminho. Mas então, um baque forte na porta, como um chute. A madeira rangeu e eu vi a porta tremendo no batente. Mais um chute. Meu peito apertava, respiração ofegante, suor escorrendo nos olhos. Eles vão entrar, pensei, imaginando o pior. Assalto, violência, morte, numa sexta 13 qualquer. O terceiro chute quebrou a fechadura.
Eu ouvi a porta se abrindo com um estrondo e passos entrando no apartamento. "Saiam daqui! Polícia a caminho!" gritei, voz rouca de pavor. Risadas. Eram 2, talvez 3, vozes masculinas, zombeteiras. Ouvi gavetas sendo reviradas na sala, vidros quebrando, minha TV caindo no chão com um crash. Eu me encolhi no canto do banheiro, faca apontada para a porta, rezando para que não me achassem. Mas eles acharam. A maçaneta do banheiro girou e um soco na porta fez a madeira rachar. "Vem cá, otário!" uma voz grossa disse rindo. Eu via sombras pela fresta, silhuetas deformadas pela luz fraca. Foi quando ouvi sirenes distantes. Os passos pararam, xingamentos ecoaram e eles fugiram. Ouvi a porta da frente batendo, passos correndo escada abaixo. Saí tremendo, o apartamento destruído, sofá rasgado, pizza espalhada no chão, minha carteira sumida com cartões e dinheiro. A polícia chegou minutos depois, molhados da chuva, e eu contei tudo, ainda com a faca na mão. Eles disseram que era comum em noites assim, quadrilhas aproveitando o caos da tempestade para invadir. Encontraram pegadas molhadas no corredor, confirmando que não era imaginação. Agora, aqui na delegacia, com o dia clareando lá fora, eu ainda sinto o pavor. Meu corpo dói de tensão, e toda vez que fecho os olhos, vejo aquelas sombras. Sexta-feira 13. Talvez seja coincidência, mas depois disso, eu acredito em azar. Se você mora sozinho como eu, tranque tudo 2 vezes. E se ouvir arranhões na porta numa noite chuvosa, não ignore. Pode ser real, e pode ser o começo do seu pesadelo. Eu sobrevivi, mas e se eles voltarem? Meu nome é Carlos, e eu juro por tudo que é sagrado que isso aconteceu comigo na sexta-feira 13 de fevereiro de 2026. Eu moro em Santos, no litoral de São Paulo, num apartamento simples na orla, onde o barulho das ondas costuma me acalmar à noite. Mas naquela data, o mar parecia conspirar contra mim, com ondas batendo forte na areia como se fossem punhos cerrados. Eu nunca fui de acreditar em maldições ou datas amaldiçoadas. Achava que era lorota para vender filmes de terror. Trabalho como vendedor de eletrônicos, vida rotineira, nada de extraordinário. Mas aquela noite mudou tudo. Vou contar do jeito que vivi, passo a passo, porque reviver isso na minha cabeça é como cutucar uma ferida aberta. Talvez você ache que é invenção, mas as cicatrizes no meu braço direito provam o contrário. Elas ainda coçam quando chove. Tudo começou no final da tarde. Eu saí do trabalho mais cedo, por volta das 16 horas, porque o céu estava carregado, cinzento como chumbo, e a meteorologia alertava para uma frente fria vinda do oceano. Santos fica lotado nos fins de semana. Mas numa sexta 13 chuvosa, as ruas estavam desertas, só alguns carros passando devagar, faróis cortando a névoa que subia do mar. Cheguei em casa, joguei as chaves na mesa da cozinha e me servi de um café forte. Meu apartamento é no 4º andar de um prédio antigo, daqueles com paredes descascadas e um elevador que range como ossos velhos. Moro sozinho desde que minha namorada me deixou há uns 6 meses. Ela dizia que o lugar era assombrado por causa dos ventos noturnos, mas eu ria. Naquela tarde liguei a TV para distrair. Noticiário falando de acidentes estranhos pelo país. Coincidências com a data. Superstição, pensei, mudando para um canal de esportes. O primeiro sinal veio às 18 horas, quando o sol já tinha se posto e a chuva começou fina, tamborilando nas janelas como dedos impacientes. Eu estava no sofá, scrollando no celular, quando ouvi um clique na fechadura da porta da frente. Meu coração parou por um segundo. Eu tinha trancado? Sim, sempre tranco. Levantei devagar, pés descalços no piso frio, e me aproximei. A maçaneta não se mexeu, mas ouvi um sussurro do outro lado, baixo, como um vento sibilante, dizendo algo como "entre". Meu estômago revirou. Olhei pelo olho mágico.
O corredor vazio, lâmpadas fluorescentes piscando fracamente. Vizinhos brincando, raciocinei, mas uma gota de suor escorreu pela minha testa. Voltei para o sofá, mas agora o ar parecia mais pesado, como se o apartamento estivesse respirando. Às 19h30, decidi cozinhar algo simples, ovos mexidos, pão torrado. A cozinha é pequena, com uma janela dando para o beco atrás do prédio, onde o lixo se acumula. Enquanto mexia a panela, vi um reflexo no vidro, uma silhueta parada no beco, sob a chuva, olhando para cima, direto para mim. Era um homem alto, encapuzado, rosto oculto nas sombras. Meu pulso acelerou. Pisquei e ele sumiu. Ilusão de ótica, disse para mim mesmo, mas fechei as cortinas com mãos trêmulas. O telefone tocou. Era minha mãe, de Santos, ligando para checar se eu estava bem. Filho, hoje é sexta 13, não saia de casa, ela disse, voz preocupada. Ri forçado. Mãe, para com isso. Mas, depois de desligar, o silêncio do apartamento me engoliu. Tensão subiu às 21h. A chuva agora era torrencial, raios iluminando o céu como flashes de uma câmera maligna. Eu estava no quarto, tentando ler um livro para distrair, quando ouvi passos no teto, lentos, arrastados, como se alguém andasse no apartamento de cima. Mas o de cima está vazio há meses, o dono viajou. Parei de respirar ouvindo 1, 2, 3 passos, paravam bem acima da minha cama. Então, um baque como algo caindo. Meu corpo inteiro arrepiou. Peguei o celular e mandei mensagem para o síndico. Alguém no AP de cima? Ele respondeu rápido. Não, está vazio. Deve ser o vento. Mas o vento não faz passos. Levantei, peguei uma lanterna. A eletricidade piscava e saí para o corredor. O elevador estava parado no meu andar, portas abertas, luz interna fraca. Entrei? Não. Algo me segurou. Voltei correndo para dentro. Meia-noite se aproximava e o pavor se instalou de vez. Sentei na cama, luzes todas acesas, mas as sombras nos cantos pareciam se mover, esticando como dedos longos. Ouvi um arranhar na parede do quarto, devagar, ritmado, como unhas cavando. Meu peito apertou, respiração curta. Aproximei o ouvido. Do outro lado, sussurros novamente, agora mais claros. Sexta, 13, sua vez. Congelei. Corri para a sala, mas tropecei em algo. Meu tapete enrolado sozinho no chão. Impossível. Eu o tinha esticado horas antes. O celular vibrou. Uma chamada de número desconhecido. Atendi, voz rouca do outro lado. Você não pode fugir. Desliguei, tremendo, e bloqueei. Mas veio outra e outra. Desliguei o aparelho. Às 2h, o clímax. A eletricidade caiu de vez, mergulhando tudo na escuridão. Só o brilho dos raios iluminava intermitentemente. Senti uma presença no quarto. Ar gelado, cheiro de terra úmida e podre. Acendi a lanterna do celular reserva. Ali, no canto, a silhueta do homem do beco agora dentro do apartamento. Alto, encapuzado, olhos brilhando como brasas. Ele se moveu devagar, passos silenciosos, estendendo a mão. 13 anos, 13 vítimas. Você é o próximo, sussurrou, voz ecoando na minha mente. Gritei, joguei o que peguei. Um vaso, mas ele atravessou como fumaça. Corri para a porta, mas ela estava trancada por dentro, chaves sumidas. Ele se aproximou, garras roçando minha pele, cortando superficialmente o braço, dor lancinante, sangue quente escorrendo. Visões invadiram, flashes de outras sextas 13, corpos espalhados na praia, rituais antigos sob a lua. Lutei, rezei, chorei. Às 3h13, hora exata no relógio parado, ele parou, rindo baixo, e se dissolveu na escuridão. A luz voltou, porta destrancada. Saí correndo para a rua, chuva me encharcando, e me refugiei num posto de gasolina até o amanhecer. Voltei de dia, apartamento intacto, exceto as marcas no braço, como arranhões de animal. Pesquisei depois. Lendas locais falam de um espírito amaldiçoado em Santos,
um pescador morto numa cesta 13 de 1913, que volta a cada 13 anos para caçar. Coincidência? Não mais para mim. Se você está lendo isso em Santos ou qualquer lugar, evite ficar sozinho numa cesta 13. Os sussurros começam sutis, mas o terror consome. Eu sobrevivi, mas sinto ele esperando. A próxima é em 2027. E se for você?